Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao culto deste domingo. Quero dizer que estou feliz em me dirigir aos irmãos, estou com saudades, que todos possam ter a plena paz de Jesus Cristo em cada coração. Quero deixar uma reflexão de uma passagem que está em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 31 a 35. E a passagem diz assim: Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e, ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu Jesus, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados à roda de si, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que o culto de hoje possa trazer uma reflexão sobre nosso desejo de fazer a vontade de Deus, entender qual é a vontade dele para cada um de nós, entender a vontade dele para a nossa igreja. Que seja um culto abençoado, inspirador e confortante. Fiquem todos na paz. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus, somente Deus criou o mundo e o que ele há. O ser que pode respirar, existe
Quero falar com os irmãos de um salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, irmãos. Vamos confiar, né? Diante de tanta luta, tanta coisa, colocar todas as nossas necessidades diante de Deus, que Ele é pastor e Ele é Pai eterno. Ele não morre e Ele tem todo o poder. Vamos confiar nesta verdade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por tudo, obrigado que acordamos, obrigado pela vida, pela saúde, obrigada pelo trabalho, obrigado pelas lutas. Confiamos ao Senhor todo este dia, as nossas vidas, o que precisamos fazer. Nos abençoe, Senhor, nos protege, nos fortalece, nos dá fé para vencer tudo que precisamos vencer no Teu nome, Jesus. Ó Pai, abençoa todos os irmãos, tudo aquilo que eles precisam fazer também. Ó Senhor, os doentes, os desempregados, os que estão tristes, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa sobre cada um. Obrigada, Deus, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Deus abençoe a todos vocês e nos esclareça durante o momento da palavra. Vamos ler o texto de hoje. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos
para com todos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. O nosso tema é como tratar com pessoas diferenciadas. Como tratar com pessoas diferenciadas. Uma vez eu estava trabalhando em um hospital e um médico ligou de outro hospital pedindo para eu atender uma senhora. E ele disse, olha, vou mandar para você atender uma senhora que precisa do seu atendimento. Olha, ela é uma mulher diferenciada, é uma paciente diferenciada. Quando a mulher chegou, eu fui atendê-la e ela estava muito bem vestida, estava com joias, muito bem maquiada, com a pele muito bem tratada. E ela me informou que era esposa de um empresário que tinha uma empresa com mais de 800 empregados. A ideia é que uma pessoa assim é diferenciada porque não é o tipo de pessoas que geralmente estão ali naquele tipo de atendimento. Diferenciada quer dizer, ela é alvo de cuidados especiais. Ela tem que ser tratada de maneira diferente, porque ela é uma pessoa instruída, é uma pessoa bem de vida, uma pessoa de nível social elevado, então ela era uma paciente diferenciada. Eu penso em que Jesus, quando veio realizar o seu ministério, ele também procurou pessoas diferenciadas. Mas as pessoas diferenciadas para Jesus eram as pessoas que viviam em pecado, pessoas erradas. Eram pessoas pobres, marginalizadas da sociedade, pessoas expulsas da igreja ou da sinagoga, ou impedidas de frequentar o templo. Para Jesus, pessoas diferenciadas eram as pessoas a quem Deus queria recuperar. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele também falou que os sãos não precisam de médicos. Ele veio para os enfermos. Nesta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele seleciona 3 tipos de pessoas, que eu chamo de pessoas diferenciadas. Elas não são diferenciadas porque elas são melhores ou porque elas são ricas. Elas são diferenciadas porque elas têm condições ou estão em condições que exigem cuidado da igreja. As pessoas diferenciadas são pessoas que precisam de cuidados específicos da igreja. E é sobre essas pessoas que eu quero falar. O apóstolo Paulo menciona 3 tipos de pessoas: os insubmissos, os desanimados e os fracos. Os insubmissos, os desanimados e os fracos são as pessoas que merecem um cuidado específico da igreja. Pessoas de quem a igreja deve cuidar. Vamos ver como é que se trata com essas pessoas. Como devem ser tratadas essas pessoas que são diferenciadas na igreja. Elas ocupam um lugar específico. Primeiro, nós precisamos admoestar os insubmissos. O apóstolo Paulo diz, admoesteis os insubmissos. Os insubmissos são pessoas que necessitam de cuidados. Os insubmissos são aqueles cujo comportamento se desvia do padrão estabelecido para o grupo
com o qual se encontram comprometidos. O termo pode se referir a um soldado em um quartel, a um membro de uma igreja ou de uma família, ou ainda a um aluno em uma instituição de ensino, ou mesmo a um cidadão de uma nação. A palavra original, que é traduzida por insubmissos, se refere a um soldado que não se enquadra no padrão de comportamento exigido. Vamos imaginar um pelotão de soldados, de 30 soldados. Esses soldados precisam estar todos seguindo o mesmo padrão de comportamento. Por exemplo, se o comandante, que pode ser um tenente, se ele mandar esse grupo marchar, todos devem marchar. Se o comandante manda marchar e um fica parado, esse é o insubmisso. Porque o grupo está cumprindo uma tarefa e ele não cumpre. Então este é o insubmisso. Por exemplo, a professora manda os alunos realizarem uma tarefa. Um aluno não realiza a tarefa, ele é insubmisso. Na família, um filho é insubmisso quando desobedece os pais. Pois bem, essas pessoas, elas são problema para o grupo. O soldado que não faz o que manda o comandante desvaloriza o seu pelotão. Mas quando todos obedecem os padrões, o pelotão é valorizado. Então, Paulo está falando que na igreja há pessoas que saem do padrão de conduta proposto. A família tem o seu padrão de conduta. Conduta do pai, conduta da mãe, conduta dos filhos. A universidade tem o seu padrão de conduta proposto para os alunos. Uma escola, uma empresa tem seu padrão de comportamento. O apóstolo Paulo sentia que havia pessoas na igreja que estavam fora do padrão. Ele chama de insubmissos. Aqueles que não se submetem. Preciso fazer agora, esclarecendo melhor, com 4 argumentos. Primeiro, o tratamento aos insubmissos deve ser destinado a qualquer membro de uma comunidade o qual se encontra em condição de rebeldia. Às vezes, numa comunidade, é permitido determinado comportamento que a maioria não aprova. Então, algumas pessoas são acostumadas a se comportar de forma diferente. O que Paulo está dizendo é que todos os insubmissos precisam ser alvo de um tratamento especial. Não é para alguns apenas, é para todos. Então, numa igreja, numa família, o comportamento exigido é para todo mundo. E qualquer pessoa que estiver fora do comportamento deve merecer um tratamento, uma orientação para mudar o seu comportamento. Em segundo lugar, o tratamento aos insubmissos deve considerar o motivo da sua insubordinação. Por exemplo, se um soldado não marcha quando os outros devem marchar, quando todos devem marchar, ele é insubordinado. Mas por quê? Se um filho é rebelde em casa e faz barulho de madrugada, ele é insubordinado. Mas por quê? Alguns são insubmissos por rebeldia. Simplesmente são rebeldes e querem afrontar. Outros são insubmissos por falta de compreensão, por falta de entendimento. Quando eu servi no exército, havia um soldado chamado Pacheco. E Pacheco geralmente errava, falhava
nos comportamentos propostos. Por exemplo, a ordem era virar à direita, o Pacheco às vezes virava à esquerda. Era rebeldia? Não, não era. É porque ele não sabia qual era o lado direito e qual era o lado esquerdo. Então, o comandante mandava o pelotão virar à esquerda, ele virava à direita porque ele não sabia a diferença entre a direita e a esquerda. Então, o insubmisso, muitas vezes é insubmisso por não compreender. Agora nós estamos vivendo no país muitas lições, estamos aprendendo demais. Porque há aquelas pessoas que descumprem determinados comportamentos propostos e vamos ver que é por falta de entendimento. A pessoa não se comporta daquela maneira porque quer afrontar, simplesmente porque não sabe da verdade. Ou outros que querem ser rebeldes e se insurgir, são os insubmissos. O terceiro comentário aqui, o tratamento aos insubmissos visa produzir um convencimento por meio de argumentação. Ou seja, se uma pessoa se comporta de forma insubmissa, essa pessoa precisa ser convencida. A palavra admoestar, o apóstolo Paulo fala que os insubmissos devem ser admoestados. A palavra admoestar significa incutir na mente. Aquele que admoesta é uma pessoa esclarecida que vai esclarecer aquele que precisa ser admoestado. Uma pessoa esclarecida vai poder esclarecer aquele que é insubmisso. O soldado Pacheco, depois ele aprendeu onde era a mão direita e onde era a mão esquerda. Ele foi instruído. Alguém colocou na cabeça dele que a direita é um lado e a esquerda é outro, não é a mesma coisa. E daí ele passou a fazer a coisa certa. Então o tratamento aos insubmissos visa produzir um convencimento por meio de argumentação. E o quarto comentário sobre essa parte é que o tratamento aos insubmissos tem como finalidade protegê-los de consequências danosas. Vejam que coisa interessante. Com a história da pandemia, surgiram muitos regulamentos e muitas determinações que não haviam antes. Por exemplo, usar máscara. Não havia isso, não havia essa recomendação. Não fazer aglomerações, também não havia. Ou tomar a vacina. Esses princípios, tomar a vacina, usar máscara, não fazer aglomeração, são princípios para preservar a vida. Quando se dá uma ordem a um grupo, a uma comunidade, isso tem uma finalidade de preservar. Os insubmissos da pandemia, os que recusam a máscara, não querem tomar a vacina, eles serão prejudicados. A admoestação visa preservar, visa proteger as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda à igreja que os insubmissos devem ser corrigidos para o bem deles. Para o bem deles. Já contei para os irmãos a história de Silvio Jardim, que era um ilustre jornalista brasileiro que foi visitar o Vesúvio, o vulcão Vesúvio, na Itália. E ele ultrapassou a linha de segurança e caiu no vulcão. E morreu, desapareceu. Por quê? Ele não cumpriu o padrão de comportamento que era proposto para quem estava naquele local. Para quem está no supermercado, o padrão de comportamento é: esteja com a sua máscara. Para todas as pessoas, todos os brasileiros, o padrão de comportamento é: tome a sua vacina. Então,
o padrão de comportamento proposto tem como finalidade preservar. Por exemplo, na igreja, vamos supor, o insubmisso é o crente que está usando bebida alcoólica. Ele é insubmisso, porque não faz parte do comportamento do cristão usar bebida alcoólica. Mas se ele continuar, se nós não conseguirmos que ele mude de comportamento, ele vai ser prejudicado. Porque ele terá doença, ele terá perda de emprego e ele vai morrer precocemente. Então é obrigação nossa admoestar, corrigir os insubmissos. Vamos prosseguir. Precisamos também consolar os desanimados. Falamos dos insubmissos, que é aqueles que violam o padrão de conduta. Agora, estamos falando de outro grupo que são os desanimados. São pessoas que precisam de mudar o seu comportamento. O apóstolo Paulo diz: consoleis os desanimados. A palavra traduzida por desanimado significa uma pessoa com a alma pequena, pouca alma, pouca vitalidade, pouco ânimo. É uma pessoa sem vitalidade, uma pessoa que está abatida, deprimida, desconsolada. Essa pessoa é uma pessoa que precisa de ajuda. Ela tem um estado de rebaixamento mental, um estado de apatia, desinteresse, e isso é prejudicial. Essa pessoa é uma pessoa diferenciada, porque enquanto os outros estão progredindo, ela não progride porque é uma pessoa desanimada. Ela é uma pessoa diferenciada. Ela é diferenciada porque ela é diferente das outras pessoas. Enquanto os crentes evitam a bebida alcoólica, essa pessoa que está desanimada não evita o seu desânimo. Pois bem, há dois comentários sobre isso. Primeiro, precisamos compreender a razão pela qual uma pessoa se encontra desanimada. Uma pessoa está desanimada. A pergunta é, por quê? Uma pessoa não tem ânimo para procurar um emprego. Por quê? Uma pessoa não tem ânimo para se cuidar. Não tem ânimo para tomar banho. Por quê? Então, nós precisamos saber por que isso acontece. No geral, essa pessoa sofreu alguma alteração nos hormônios cerebrais. A palavra hormônio significa aquilo que move. Hormônio quer dizer aquilo que move. Se uma pessoa está sem movimentação, se uma pessoa não tem ânimo, pode acontecer que os hormônios cerebrais não estejam atuando de forma correta. Pode ser que essa seja a razão. Isso, então, indicaria que essa pessoa está desanimada por um problema mental. Agora, há pessoas que são desanimadas por um motivo existencial, ou seja, elas têm uma visão negativa da existência. Elas são pessimistas. Há pessoas que são pessimistas, acham que a vida não vale a pena estudar, não vale a pena trabalhar, não vale a pena manter a família. Pessoas que têm uma visão pessimista do mundo. Essas pessoas, elas também são diferenciadas. Se elas acham que a vida não vale a pena, é porque está faltando a ela uma compreensão, está faltando a ela um entendimento. E há pessoas que são desanimadas por um problema do corpo, um problema orgânico. Nós sabemos que uma pessoa que tem hipotireoidismo, ela é desanimada. Ela precisa de ter hormônios da tireoide. E se a tireoide dela não produz os hormônios, ela precisa de ingerir esses hormônios. Porque o seu desânimo pode ser por causa da falta desse hormônio.
Faz muito tempo eu ouvi a história de um pastor de uma cidade do interior. Os irmãos começaram a reclamar desse pastor porque ele tinha pouco pique, tinha pouco ânimo. As pessoas às vezes iam à casa dele, ele estava na cama. De manhã, às vezes à tarde ele estava na cama. Era lento para falar, não tinha estímulo, não tinha ânimo para pregar. E as pessoas começavam a falar do pastor ser desanimado. Um dia ele passou mal. Foi para o hospital, ele morreu de coma diabético. Ele não era preguiçoso. Ele não era desanimado sem motivo. O desânimo dele é porque ele era diabético. E no diabético, o açúcar que produz energia não vai para a célula, fica no sangue. E o açúcar no sangue não dá energia, só dá energia quando entra na célula. E esse homem, que era tido possivelmente até como um preguiçoso, era um diabético que não se tratava, ele não sabia, a família não sabia, a igreja não sabia, e ele simplesmente era desanimado porque estava doente. Então é preciso que nós saibamos, se uma pessoa não tem ânimo, não tem pique, se é uma pessoa desanimada, nós vamos ter que ajudar essa pessoa. Mas precisamos saber por quê. Por que essa pessoa não quer sair da cama? Por que essa pessoa não quer mais ir trabalhar? Por que essa pessoa não quer mais cuidar da sua aparência? Por quê? Tem que haver uma causa. E sabendo a causa, nós poderemos ajudar essa pessoa, poderemos consolar essa pessoa. Também nós precisamos estabelecer comunhão com aqueles que estão desanimados. Ou seja, nós precisamos de estar juntos. A palavra consolar significa exercer uma influência encorajadora por meio de uma fala. Quando Paulo diz que nós devemos encorajar os desanimados, ele está dizendo que nós devemos procurar essa pessoa e conversar com ela, falar com ela. Porque consolar significa isso. Exercer uma influência por meio de uma fala. Consolar é falar ao coração. A palavra confortar significa dar força. A palavra consolar significa dar sol, dar brilho. Aquele que está desanimado está sem força, está sem brilho, está sem ânimo. Então nós precisamos estabelecer comunhão. Estar com a pessoa, conversar com a pessoa, conviver com a pessoa, para descobrir o que se passa com ela. Se nós não descobrirmos o que se passa com a pessoa, nós não vamos poder ajudá-la. E ela vai continuar desanimada. E se for por uma doença, ela pode até morrer, porque uma doença que levou ao desânimo também pode levar à morte. O terceiro tipo de pessoa diferenciada são os fracos. E a minha assertiva é: precisamos amparar os fracos. O apóstolo diz: ampareis os fracos. Admoesteis os submissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos. Os fracos são aqueles que ficaram esgotados por condições de natureza física, moral ou espiritual, tornando-se incapazes de superar tendências ao fracasso ou ao erro. A palavra traduzida como fraco descreve uma pessoa de quem as forças saíram. É aquele que um dia era forte, mas as forças falham. E agora ele não tem mais força. Esses fracos, eles precisam de assistência. Eles precisam de ser tratados. Eu quero fazer 2 comentários sobre esta questão. Primeiro, amparar os fracos exige proximidade. Geralmente, na igreja, ou na família, ou em outros ambientes,
aquele que está enfraquecido é abandonado. Nós deixamos para trás os crentes fracos. Alguém falou certa vez que a igreja é a única instituição, ou melhor, a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Qualquer exército recolhe os feridos e leva para tratamento. A igreja não recolhe os seus feridos. Muitas vezes. É claro, há pessoas que fazem isso, mas há pessoas que nunca socorreram um enfraquecido. Aqui, então, nós precisamos de proximidade. Se a pessoa está enfraquecida, nós precisamos ficar mais perto dela e não nos distanciar dela. Então, na língua original, a palavra amparar significa segurar firmemente entre os braços. É abraçar e fixar a pessoa, mantê-la de pé. Vamos imaginar que você está diante de uma pessoa com a perna quebrada. Essa pessoa está fraca para se locomover, porque sua perna está fraturada, ela não pode se locomover. Então você vai abraçar essa pessoa, vai colocá-la de pé e, abraçado com ela, vai fazê-la se mover. Isso é que é amparar. Amparar implica em usar os braços e segurar. Isso é amparar. Nós precisamos, então, de nos aproximar da pessoa. Eu não posso amparar uma pessoa com a perna quebrada se eu ficar do outro lado da rua. Ela foi atropelada, não há ambulância para socorrer, eu quero socorrê-la e eu vou atravessar a rua, porque ela está do outro lado. Agora, se eu quiser ficar de um lado da rua e o fraco está de outro lado, eu não vou poder ajudar. É preciso estar próximo do fraco. É preciso estar perto daquele que é fraco. Muitas pessoas acham que nós devemos tratar todos os filhos da mesma maneira. Não é verdade. Alguns filhos são muito fortes, precisam de pouco amparo, e alguns são fracos, precisam de mais amparo. A família, o pai e a mãe devem perceber isso. Elas podem ter 2 filhos e um ser muito autossuficiente e o outro ser fraco, carente de cuidado. É preciso estar perto, compreender para amparar. O filho deve ser amparado, a esposa deve ser amparada, os membros da igreja devem ser amparados. Na escola, a criança que é tímida deve ser amparada e assim todo aquele que é fraco precisa de ser amparado. O outro comentário é que amparar os fracos é dar motivação para eles lutarem. Se nós não amparamos o fraco, ele vai continuar fraco e não vai se esforçar. Mas se nós os amparamos, ele vai ser forte. Nós tínhamos numa igreja um irmão que era alcoólatra. Ele era doente de alcoolismo. O alcoolismo é uma doença. É por isso que não é bom a gente ficar bebendo aqui, bebendo ali, porque aquele que tem a tendência para ser dependente de álcool vai desenvolver. Toda pessoa que se tornou alcoólatra, ela começou bebendo um pouquinho, bebendo um pouquinho, bebendo um pouquinho, e o organismo dela não tinha condição de suportar o efeito da bebida e ela se tornou dependente. Pois bem, esse irmão, quando ele se converteu, ele já era alcoólatra, já era dependente do álcool. Ele ficou sem beber uns tempos, foi batizado e era membro da igreja. Mas de tempo em tempo ele tinha uma recaída. Aí nós sabíamos que ele tinha bebido, estava num bar ou numa padaria, criando problema. E aí alguém ia lá, tirava e levava para casa. Quando ele caía, quando ele usava a bebida alcoólica, ele era afastado da igreja. Isso aconteceu várias vezes. Ele tomava bebida alcoólica, era afastado da igreja. Depois ele se equilibrava, voltava para a igreja, pedia para ser aceito novamente e ele era aceito. E aconteceram muitas vezes. Um dia nós estávamos em reunião da liderança, um domingo à tarde, e esse irmão era um dos líderes, ele não estava presente. Ele era um crente de tanto valor
que agora ele era um dos líderes da igreja. E no início da reunião ele não apareceu. A certa altura ele apareceu, alcoolizado, totalmente alcoolizado. E criou um problema tão grande que nós não pudemos continuar com a reunião. Depois, passados alguns dias, veio alguém me perguntar quando é que a igreja ia disciplinar aquela pessoa. Porque toda vez que ele usava bebida alcoólica, ele era disciplinado pela igreja. E essa pessoa falou para mim que quando é que que a igreja ia disciplinar aquele irmão. Eu falei, não vamos discipliná-lo. Como não vai disciplinar? Ele sempre foi disciplinado. Eu falei, não vamos discipliná-lo. Vamos ficar mais perto dele. Vamos dar mais atenção. Vamos ampará-lo um pouco mais. Vamos protegê-lo um pouco mais. E vocês sabem o que aconteceu? Pela primeira vez ele não foi disciplinado. De todas as vezes quando ele tinha recaído na bebida, ele foi disciplinado pela igreja. Agora, pela primeira vez ele não foi disciplinado. Você sabe o que aconteceu? Nunca mais ele usou bebida alcoólica. Ele foi amparado. Ele era uma pessoa diferenciada. Ele tinha que ser olhado de outra maneira. Porque a disciplina não trazia o equilíbrio para ele. Mas o amor e a tolerância, a aceitação, deram a ele ânimo para batalhar, para lutar contra. E até o fim da vida dele, ele batalhou e nunca mais teve recaída na bebida alcoólica. Pois bem, em seu ministério, Jesus primeiramente acolhia a pessoa. Primeiro ele recebia a pessoa. Ele acolhia os fracos, os publicanos, os pecadores, mulheres de má fama. Primeiro ele recolhia essas pessoas. Amava essas pessoas, amparava essas pessoas. E depois ele dizia, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, Jesus deu para nós o exemplo de que aquele que é fraco precisa ser amparado, precisa ser cuidado, e depois nós vamos cobrar dele. Agora, não vamos cobrar dele um comportamento antes de apoiá-lo. Porque às vezes uma pessoa cai num erro e nós cobramos daquela pessoa sem apoiar. E essa pessoa não tem recuperação. Pois bem, era isso que eu queria dizer. Vou concluir. Presta atenção. Nenhuma comunidade, igreja, família, escola, a pátria, em nenhuma comunidade, nenhuma delas, tem todos os seus membros vivendo em condições ideais. Numa igreja, você vai encontrar alguém que não está em condições ideais. Numa família, também. Então, nós não vamos encontrar todo mundo vivendo em condições ideais. Cada um deles corre o risco de estar em uma condição que exija cuidados especiais. Qualquer um de nós, num dado momento, pode precisar de socorro. Acho que é Tiago que diz, aquele que está em pé, é Paulo que diz, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Quer dizer que há uma possibilidade de qualquer uma pessoa cair. Qualquer um de nós pode ficar fraco, qualquer um de nós pode ficar desanimado, qualquer um de nós pode ser insubmisso. Os desanimados, melhor dizendo, os insubmissos, que não são adaptados aos padrões de comportamento, devem ser admoestados e convencidos sobre o seu desvio, sobre seus desvios, e devem ser instados a se corrigirem. Os insubmissos devem ser instados a se corrigirem. Os desanimados, depressivos, lentificados, devem ser consolados
com uma palavra dirigida diretamente aos seus corações, para que possam prosseguir no caminho da produtividade e da fé. E os fracos, desprovidos de forças para enfrentar os desafios da vida, devem ser procurados, abraçados e adequados, ou melhor, aquecidos no calor do abraço fraterno. E também ser amados para que sejam fortalecidos. É o amor que fortalece e não o desprezo. Ninguém fica forte sendo desprezado, mas sendo amado, a pessoa fica forte. Que Deus nos ajude a cuidar das pessoas com essas necessidades especiais para pessoas em condições específicas, previsíveis e constantes. Amém. Não fica bem, a gente passa bem, o mundo carecia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso.